eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 160 da prova verde do Enem 2017, a prova de Libras. Pessoal, essa questão é uma questão de interpretação de gráficos. Esse tipo de questão tem caído direto nas provas do Enem. Então, bem legal a gente prestar atenção aqui na resolução, que a gente não vai escrever muita coisa não. Essa questão ela é para a gente ler, olhar e marcar. Eu só vou escrever algumas coisas aqui só para ficar mais didático. Vamos ver a questão, ó. A base de cálculo do imposto de renda, olha que interessante. O leão nos pegando aqui, ó, imposto de renda. Galera que está fazendo o Enem agora, daqui a pouco está entrando na vida adulta, isso aqui vai ser uma coisa muito presente na vida de vocês. Todo ano tem que fazer a declaração do imposto de renda. Muito importante. Então, o imposto de renda é parte dos rendimentos recebidos pelo contribuinte sobre a qual incide o imposto. Então, quando a gente fala base de cálculo, eu estou falando, bom, a base de cálculo é quanto o cara ganhou no ano inteiro. Aqui não foi dito, né? Mas eu vou botar aqui para vocês, ó. A base de cálculo é o salário anual, é o ganho anual do cidadão. Por que eu estou dizendo isso? Porque teve gente que veio me perguntar, né? Olha o que ele fala. No ano de 2008, se a base de cálculo de um contribuinte teve um valor de até R$ 16.473,72, veio gente me perguntar assim, pô, professor, isso aqui é quanto o cara ganha no mês? É muita grana, né? Não, isso aqui, a base de cálculo, é um ganho anual. Tem que dividir por 12 para saber quanto que o cara ganha no mês. Então, em 2008, se a base de cálculo fosse até 16 mil e pouco aqui, o contribuinte foi isento do imposto de renda. Isso aqui que a galera estava perguntando. Pô, se o cara ganhar, então, 10 mil reais por mês, ele não paga imposto de renda? Não, 10 mil reais por mês vai pagar, porque o cara vai ganhar 120 mil reais no ano todo, né? Aqui, ó, esse valor é ganho anual. Então, o cara que ganhar até isso aqui, a base de cálculo for isso aqui no ano, ele está isento, ele paga 0 de imposto de renda. Se a base de cálculo ficou entre esses 16 mil e 32 mil e pouco, o imposto devido foi de 15%. Então, olha aqui, ó. Entre esses dois valores aqui, ó, paga 15% sobre o que excedeu os 16 mil e pouco. Então essa informação também é importante. Tu só paga imposto em cima do que passar desses 16 mil aqui. Já vamos falar mais que isso. Por fim, se a base de cálculo for maior do que 32.919, que é o limite aqui, né? O imposto devido é dado pela soma de R$ 2.466,79, que corresponde a 15% da diferença do limite superior aqui com o limite inferior. Então, ou seja, eu pego aqui, ó, o que eu excedi esse valor até 32 mil e pouco, eu pago 15%. E acima de 32 mil e pouco, eu pago 27,5%. Então, isso aqui é tudo valor anual, pessoal, tudo valor anual. Então, 27,5% sobre o que exceder 32.919. O gerente de um escritório de contabilidade pediu a um estagiário que identificasse o gráfico, dentre esses de baixo, que descrevia o valor do imposto devido para o ano de 2008 como função da base de cálculo, apresentando-lhe 5 gráficos sem qualquer outra informação ou valores numéricos. Admitindo que um desses gráficos corresponda ao pedido do gerente, qual é o gráfico correto. Então a gente tem que saber essas regrinhas aqui, pelo menos ele nos deu a regrinha, né? E achar qual gráfico que bate com essas regrinhas. Vamos lá, então vamos olhar passo a passo. O nosso gráfico vai corresponder de 3 partes. Aqui, ó, todos eles estão divididos em 3 partes, que nem a gente pode ver. A primeira parte é essa aqui que a gente botou de pretinho aqui, ó. É a parte que tu paga 0 de imposto de renda. Então ele está falando que se o teu ganho anual for até 16 mil, tu paga 0 de imposto de renda. Então vamos olhar qual dos gráficos representa isso. Olha aqui, ó. Se a base de cálculo for até um valor, que é 16 mil no caso, ó, o meu imposto de renda é 0. Beleza, esse gráfico aqui está respeitando isso. Até um determinado valor é 0 de imposto. Bom, aqui também, até um determinado valor é 0 de imposto. Aqui também
e aqui também. Pô, não ajudou muito, né? Essa primeira parte aqui, todos eles estão iguais. Vamos para a segunda parte agora, ó. Se a base de cálculo ficou entre 16 mil e pouco até 32 mil e pouco, o imposto devido foi de 15% sobre aquilo que exceder os 16 mil. Então o que ele está falando? Ó? Ele está me dizendo que se eu ganhei 17 mil, que é um pouquinho a mais que 16 mil, ou seja, eu estou um pouquinho aqui depois, eu vou pagar imposto só sobre o que excedeu esse 16 mil aqui. Então, se eu ganhei 17 mil, eu vou pagar imposto sobre 500 e poucos reais, que é quanto está acima desse valor aqui. Então, o imposto que eu vou pagar é pequenininho. Olha aqui que interessante, ó. Esse cara, ele veio com 0 de imposto, e para quem ganhou um pouquinho a mais, ele está dizendo que o imposto, foi lá para cima. Mas não é isso, né? Olha aqui, ó. É assim que tem que ser. Para quem ganhou só um pouquinho a mais que o 16 mil, o imposto é bem pouquinho. Cada vez que eu ganho mais, o meu imposto sobe. Daí tá certo. Então todos os gráficos que tiverem esse pulo aqui para cima, ó, esse degrau aqui para cima, eles estão errados. Porque o imposto do cara que ganha um pouquinho mais que isso aqui vai ser descontado somente em cima desse pouquinho a mais. Então, se a gente ganhasse R$ 16.474, ia ser só sobre esses 28 centavos que eu pagaria o imposto de renda. Ia ser um imposto de renda michuruca, pequenininho aqui assim. Por isso que esses pulos aqui não pode ter. Então, a gente está entre esses dois gráficos agora. Daí depois ele diz, então, ó, se o cara está nesse intervalo aqui, ó, vamos quebrar aqui no último pedaço. Nesse intervalo aqui, ele tem que pagar 15%. E nesse outro intervalo, 27,5%. Mesma coisa aqui, ó, a gente vai decidir agora entre esses dois gráficos. O que essa taxa, essa porcentagem representa? Ela representa a taxa com que vai crescer o teu imposto conforme tu ganha mais, né? Então, se essa parte aqui, ó, é 15% e essa parte aqui é 27,5%, a terceira parte tem que ser mais inclinada para cima do que a segunda parte, porque a taxa é maior. Então, olha só, esse aqui é a resposta. Eu vim aqui numa taxa de 15% e depois o 27,5%, que é uma taxa maior, tem que ser uma inclinação maior. Aqui está o contrário, ó. Eu vim com uma inclinação e depois eu tive uma inclinação menor. Então, quanto maior essa taxa, maior a inclinação. A resposta é o gráfico 5, gabarito letra eco. Beleza, galera? Se vocês então curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha. E se não forem inscritos ainda, inscrevam-se, pessoal. Temos vídeos novos todas as terças e quintas. Basta se inscrever, acionar o sininho e aguardar as notificações. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!